Graça e paz, queridos. Espero que ao ver esse vídeo você esteja bem neste momento e que, se não estiver, que o Espírito Santo de Deus possa alcançar o seu coração e fazer com que a felicidade verdadeira habite em sua vida. É uma introdução esse vídeo ao canal Yasha Salvação, que deve ser o nosso único propósito nessa terra. Nós que somos aqui peregrinos, estamos aqui apenas de passagem, temos que ter um único propósito. O propósito de levar a palavra de Deus, de anunciar a salvação, o perdão dos pecados e de fazer a vontade do Pai. O mais virá até nós e o nosso objetivo real é a eternidade com Ele. Amém? Queridos, eu queria falar rapidamente com vocês sobre o que é o nosso propósito dentro da palavra. O que cumpre a nós, servos de Deus, o que cumpre a nós cristãos, enquanto peregrinos nessa terra. Rapidamente falando um pouco da vida de Jesus Cristo, ele esteve aqui como homem e fez a vontade do Pai e cumpriu-a em tudo de forma perfeita, até o seu sacrifício na cruz. Após o sacrifício de Jesus na cruz, nós temos ali o seu sepultamento, ali em Mateus 27, versículos 57 até o 61, nós temos os fariseus que sempre perseguiam ali, que tentavam provar o fato de Deus não estar em Jesus, o fato de que o que Jesus falava era mentira, eles sempre estavam atrás ali para tentar provar o contrário da palavra do Senhor. E eles vão até Pilatos e pedem a ele que possam guardar o túmulo, porque eles alegavam que o corpo seria roubado pelos discípulos de Jesus. Pilatos então autoriza e eles enviam uma guarda, soldados, para que ficasse ali na porta do túmulo. Contudo, o anjo do Senhor, ao terceiro dia, passou a sexta, sábado, no domingo de Páscoa, o anjo do Senhor então visita aquele túmulo. E as primeiras testemunhas da ressurreição, então, não são, na verdade, Maria Madalena, e Maria, mãe de Tiago. Na verdade, as primeiras testemunhas são os soldados. Os soldados veem o anjo e entram em estado de choque, falando nas palavras de hoje. Tá? Em estado de choque eles permanecem, até que então chega Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e então tem com o anjo. O anjo diz a elas que o corpo já não estava mais ali e ordena que diga aos discípulos que se dirijam para a Galileia, porque ali o Senhor encontraria com eles. Como se não bastasse, ao saírem caminhando, elas se deparam com quem? Com o próprio Jesus. Com ele que já havia saído do túmulo, que já havia vencido a morte, que já havia adquirido e retomado a vitória para as nossas vidas. Ele então fala para as duas Marias a mesma coisa que o anjo falou. Ele dá a ordem que diga aos discípulos que estes o aguardassem na Galileia e que lá ele estaria com os discípulos. Os discípulos assim então obedecem a essa ordem e vão para a Galileia. Jesus então entra no meio dos discípulos enquanto eles estavam reunidos e nesse momento Jesus deixa para eles, vamos dizer assim, as últimas palavras enquanto físico aqui na Terra. Jesus fala conosco até hoje, Deus fala conosco até hoje, mas eu vou tratar aqui das últimas palavras enquanto Jesus estava fisicamente na Terra, ok? O que são essas palavras? É justamente a ordem que ele deixou para que nós cristãos seguíssemos, ok? Nós vamos ter aqui, primeiro, lá em Mateus, capítulo 28, no versículo 19 e 20. A palavra do Senhor, ela nos fala dessa forma. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até o fim do mundo, ou até a consumação dos séculos, em algumas versões. Amém. Aqui a gente tem, então, primeira forma das palavras de Jesus. O que é interessante é que nós temos 4 evangelhos
E cada pessoa vê de uma forma e passa aquilo da forma com que viu. Mateus passou com essas palavras: ide por todo mundo, todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e ensine-os a guardar os meus mandamentos. Quais mandamentos? Na velha aliança nós tivemos a revelação dos mandamentos para Moisés, nas tábuas, em forma de 10 mandamentos. Jesus Cristo vem, faz uma nova aliança, a aliança em que nós vivemos neste momento, e ele resume esses 10 mandamentos em apenas 2. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Em resumo, esses são os mandamentos. Querido, onde é que ficou o não matarás? O não furtarás? Onde é que ficou o não farás para ti deuses? Não adorarás a outro. Vamos entender? Se eu adoro a Deus sobre todas as coisas, eu não farei escultura para adorá-las. Eu não adorarei a outros deuses. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não matarei, eu não roubarei, eu não cobiçarei a mulher do próximo. Então Jesus ele simplifica os 10 mandamentos nesses 2. Ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinai esses novos discípulos a guardar os meus mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dessa forma, Mateus viu a ordem de Jesus, ou seja, pregar o Evangelho, a salvação, fazer discípulos. Nós vamos ter em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, da seguinte forma: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Novamente nós vemos a semelhança, formas de se ouvir e de se repassar. Marcos repassa dessa forma: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Aquele que crê. Se você crê, você obedece. Porque eu não posso dizer que eu acredito se eu não faço o que está escrito. Aquele que crê será salvo. E aquele que não crê, automaticamente já está condenado, uma vez que o mundo jaz do maligno. Nós vamos ter então o próximo em Lucas, capítulo 24, versículo 46 e 47. Lucas passa da seguinte forma: E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Queridos, mais uma vez, que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. A gente começa a chegar à conclusão que o nosso único propósito sobre essa terra, enquanto cristãos, é pregar o arrependimento, a salvação e o sacrifício que Jesus fez para que nós pudéssemos ter acesso a isso. Claro, outros assuntos são importantes, prosperidade, vida conjugal, claro, sim. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar a solução para todos esses assuntos. Contudo, qual é a nossa prioridade? Pregar a salvação, pregar o arrependimento dos pecados. Nós vamos para o próximo agora, que vai estar lá em João, capítulo 20, versículo 21 a 23. Em João 20, 21 a 23, Jesus fala o seguinte: paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes são perdoados, e aquele a quem os retiverdes, ficam-lhe retidos. Mais uma vez nós temos
pregar o perdão dos pecados. Enviados por Jesus. Não é difícil entender, queridos? Não é difícil entender. Muitas vezes nós falamos que servimos a Deus, mas onde é que está a nossa prioridade? Onde é que está o nosso foco? Muitas pessoas perdem tempo ajuntando riquezas, estudando. Não que isso não seja importante aqui na Terra. É importante estudar, sim. Eu tenho meu estudo, eu tenho minha profissão. Mas, em primeiro lugar, o que tem que ser? Aí eu quero finalizar com vocês lá em Mateus 6,33. Um versículo que tenho certeza que praticamente todos vocês já ouviram. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. A palavra de Deus ela tem que ser lida com meditação. Vamos entender, buscai primeiro o reino de Deus. E as outras coisas? As outras coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso ir atrás das outras coisas? Não, elas vão ser acrescentadas. É o que está escrito dentro da palavra. Primeiro você busca o reino de Deus. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo o que nós precisamos será acrescentado por Deus. E Ele é um Deus zeloso. Nós vamos ver ali no próprio capítulo 6, versículo 28 e 29, nós vamos ver o que Deus fala, o que Jesus fala. Olha o lírio do campo, se vestindo melhor do que Salomão. Os pássaros, lhe faltam alimento? Não faltam. E eles buscam por isso? Não, eles são acrescentados. Por quê? Porque eles fazem simplesmente o propósito e a vontade de Deus. O quê? Fazem aquilo que foram criados para fazer. O pássaro canta, o lírio embeleza. Nós, para que fomos criados? Fomos criados para adorar a Deus, fomos criados para louvar a Deus e fomos criados para cumprir a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a vida dos cristãos? Que levem a palavra do Senhor a todas as nações, a todos os povos, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar os mandamentos do Senhor, fazendo o evangelho, a caridade e aguardando, porque nós partiremos para a eternidade, um novo corpo, uma nova vida, e lá estarão as nossas verdadeiras riquezas. Queridos, espero que o Espírito Santo de Deus fale ao coração de vocês. Desejo tudo de bom. Gravo esse vídeo numa manhã de Natal. Um Feliz Natal. Que possamos no Natal não lembrar somente do nascimento de Cristo, mas lembrar da vida de Cristo, do sacrifício de Cristo e da salvação conquistada por Ele para nós. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz a todos e que o Espírito Santo de Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração.